Olá, é bastante tempo que eu não gravo à noite. Eu não tenho nada especial para falar, não preparei nada. Eu só quero agradecer as pessoas que têm me procurado no Instagram e no Facebook, que continuam interagindo comigo. Eu tenho estado bastante ocupada aqui. Eu não estou trabalhando e. Bom, mas deixa eu explicar. Eu cheguei em Israel tem 1 ano e 6 ou 7 meses. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 1 ano e 5 meses. Eu já falo 3 línguas, né? O português, que é a minha língua materna, português e francês. E eu comecei a estudar hebraico quando ainda estava na França, antes de fazer a minha LA. E eu dizia comigo mesma, vai ser fácil aprender, né? Eu já falo 3 línguas, um pouquinho de espanhol também. Mas não, gente, o hebraico é uma língua muito, muito difícil. Tem 1 ano e 5 meses, eu ainda não sou fluente, sabe? Eu consigo falar coisas assim no supermercado, porque são coisas que a gente repete. Você tem carta de fidelidade, qual é o número do seu telefone, sabe? Você quer aproveitar que você tem um abono de, sei lá, de uma quantia. Essas coisas eu consigo falar. Consigo manter conversas simples. Outro dia, no ônibus, uma mulher me pegou para conversar. Eu disse para ela que eu era Olá da Chá, quer dizer, uma nova imigrante. E ela então falou assim: não, você tem que falar hebraico. E ficou falando hebraico comigo o tempo todo. É, eu consegui manter o diálogo com ela e eu faço com o hebraico o que eu faço com outras línguas. Quando me falta a palavra em hebraico, eu solto uma palavra em inglês, se eu estiver falando com uma pessoa anglófona, ou solto uma palavra em francês, se eu estiver falando com um francófono, né? Porque o meu vocabulário ainda é incipiente. Mas eu tenho estado bastante ocupada. Na minha sinagoga, a gente tem feito muito trabalho de empacotar coisas para os soldados que estão nas fronteiras, né, em Gaza e também no norte, lá, combatendo o Hezbollah. E, além disso, eu também voltei a estudar no Ulpan, que eu tinha parado por diversos motivos. É, eu tinha parado, agora voltei. E eu também estou lendo um livro que se chama é, Making David into Goliath. Em português, uma tradução livre seria Transformando Davi em Golias. E o que que esse livro diz? É que até 1967, antes da Guerra dos 6 Dias, a opinião pública internacional tinha uma simpatia por Israel, porque é um país pequeno, né, com uma população pequena, no meio de países árabes enormes, com grandes populações, com exércitos muito maiores e mais poderosos do que o nosso, até 1967. Então, as pessoas tinham a opinião pública internacional tinha uma simpatia por Israel. Quando Israel venceu a Guerra dos 6 Dias, foi uma vitória tão retumbante que a opinião pública deixou de ter simpatia por Israel e passou então a ter simpatia pelos palestinos, que eles não davam a mínima para os palestinos antes de 1967. Isso é um fenômeno psicológico herdado do marxismo, de sempre proteger as minorias, enquanto
o Israel estava num papel de fragilidade, era o queridinho da opinião pública internacional. Uma vez que teve aquela vitória de 1967, a opinião pública teve que logo procurar uma outra vítima com a qual se solidarizar e escolheu então os palestinos. Com isso, Israel deixou de ser Davi, o fraco, e passou a ser o Golias, o gigante malvado. Também eu li nesse livro, eu não preparei nenhum texto, então eu nem sei quais são os nomes, mas eu sei que nesse livro diz que as Nações Unidas têm 2 órgãos para tratar de refugiados. Um geral, que trata dos refugiados de todo o mundo e que tem por função prover primeiros socorros, comida para essas pessoas, e a segunda coisa é tentar relocar essas pessoas. Tem pessoas deslocadas na Ásia, pessoas deslocadas na África, sabe? Por causa de terrorismo, por causa de guerras, sabe? Então tem esse órgão das Nações Unidas, que eu não sei o nome, porque eu não preparei esse vídeo, e tem um outro órgão das Nações Unidas exclusivamente para tratar dos refugiados palestinos de 1948. A função desse órgão da ONU não é tentar relocar aquelas pessoas, é mantê-las lá. É mantê-las como refugiadas. Como eu já falei em outro vídeo, tem gerações, já tem 75 anos, as pessoas nascem, vivem e morrem com esse status de refugiados. Não existe nenhum interesse de relocar essas pessoas no Egito, na Jordânia, em outros países árabes, porque é importante, é interessante para os países árabes manter um conflito com Israel, sabe? Então, eu tô lendo, o livro tem mais de 300 páginas, até o momento eu li 105 por aí, mas eu fiquei pensando, o problema de Israel, o problema judeu, humanamente não tem solução, sabe? As pessoas odeiam os judeus, odeiam. E eu fico me lembrando quando eu morava em Cannes, no sul da França, que eu decidi me converter e que eu entrei no escritório do Rabino e falei: Rabino, eu quero então iniciar o meu processo de conversão. Ele já me conhecia, eu já frequentava a sinagoga, já fazia todas as festas, já tinha amizades na sinagoga, mas eu era uma goiá, uma gentia, né, que era bem-vinda, sempre fui bem-vinda na sinagoga, mas quando eu disse para ele que eu queria tomar essa decisão, dar esse passo de me converter, ele olhou bem para mim e falou assim: por que que você quer se unir ao povo mais perseguido da terra? Sabe, você não sabe que você pode morrer só pelo fato de ser judia? Eu disse que sim, eu sabia e eu queria, mesmo assim, continuar a entrar para o povo e não me arrependo nem um minuto. O judaísmo me deu uma âncora que eu não tinha, uma estabilidade emocional, espiritual que eu não tinha. Então, eu não me arrependo nem um minuto, pelo contrário, eu estou aqui em Jerusalém, sabe? Eu me sinto privilegiada de estar vivendo esse momento da história do povo judeu, sabe? De estar vivendo esse momento único na história do século XXI, que vai certamente entrar para os livros de história, ainda não terminou, sabe? Nós esperamos que tenha um desfecho que vai ser bom não somente para Israel, mas para
toda a humanidade, sabe? Porque eu não sei se as pessoas são desinformadas ou essa coisa que eu falei no início dessa necessidade que nasceu com o marxismo de ter empatia pelo mais fraco, ou se é mau caratismo mesmo, antissemitismo mesmo, das pessoas estarem apoiando o Hamas. Eu acho que agora, mais de um mês depois que a guerra começou, já está claro que o Hamas não representa o povo palestino, sabe? Mas eu não sei por que, sabe, que ainda tem gente que faz essa confusão, sabe? Eu tenho uma tendência de achar que é mau caratismo mesmo, sabe? Mas as pessoas são assim, né? Fazer o quê? E nós estamos vivendo. Hoje eu estava na minha aula, né, de hebraico, nós estávamos conversando sobre isso e a professora então falou uma frase, né, que, bom, nós todos sentimos, nós não temos ninguém no mundo, nós só temos a nós mesmos e a Kadosh Baruch Hu. O santo, bendito seja ele, ou Hashem, o nome, como nós nos referimos ao eterno. Então, é isso, gente. Eu não tenho grande coisa para falar, eu só quero dizer que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu estou no meu lugar, sabe? Eu encontrei a minha turma, encontrei a minha praia e eu estou sendo útil, a minha vida tem significado, sabe? Eu desejo que todos possam encontrar um significado para a sua vida, que nós não sejamos como animais, sabe? A minha gatinha linda que está ali deitada, ela está me olhando, por sinal, sabe? Ela nasceu para comer, beber, dormir, fazer charme. Ela não se preocupa com nada, sabe? Ela tem certeza que eu vou acordar cedo para preparar a comida dela. Nós não. Nós temos que batalhar pela nossa vida, pelo nosso sustento. Mas eu também quero lembrar para as pessoas que é importante, sabe? Trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar os filhos, educar os filhos para que eles se tornem adultos honrados, sabe? Como eu fiz. Eu tenho um detalhe. Eu tenho dois filhos. A minha filha fez 39 anos e o meu filho tem 40 anos, sabe? Desde que eles eram pequenininhos, eu sempre tive essa consciência de duas coisas. Primeiro, que eles não eram meus, sabe? Que eu estava criando filhos para o mundo. E depois, eu sempre tive dificuldade de ver os meus filhos como crianças, sabe? Eu sempre tive diante de mim, na minha cabeça, que eu tinha diante de mim um futuro homem adulto e uma futura mulher adulta. Então, eu eduquei os meus filhos visando o futuro deles como um homem e uma mulher adultos, sabe? E eu me lembro, inclusive, que quando meu filho tinha uns 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, eu estava batendo boca com ele, discutindo com ele, na presença de um amigo meu. O meu filho batia a boca comigo, o tac-tac, sabe? De igual para igual. E aí esse meu amigo virou para mim e falou assim: mas você é a mãe dele, você tem que tratar ele como criança, você tem que colocar ele no lugar dele, sabe? Eu não respondi nada e eu continuei batendo boca com meu filho. Mas não, eu não concordo com esse meu amigo, sabe? Porque eu estava preparando, mesmo inconsciente, gente, eu não tinha toda essa consciência, mas eu estava preparando o meu filho para ser um adulto, para saber se defender, para saber argumentar. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que isso é 100% judaico? Sabe? Preparar as crianças para o adulto que eles vão se tornar. Sabe? Essa semana também eu estava pensando
que o judaísmo, sabe, não é em princípio uma religião. Por exemplo, eu vou à sinagoga sexta-feira à noite, que é a Kabbalat Shabbat, que para mim é o ofício mais lindo, sabe? Que tem muita música, muito cântico. A Kabbalat Shabbat na minha sinagoga é a coisa mais linda do mundo. E às vezes eu vou no Shabbat de manhã, sabe? Porque e quando você vê ao longo lendo no Tanar, né, que os reis descobriram, nem me lembro mais qual foi o rei, descobriu um rolo da Torá e leu, e obrigou todo o povo a ler também, e o povo se arrependeu e fez chuvá. Depois, na volta do exílio da Babilônia, que foi criada aquela grande assembleia, né? Que, com o escriba Esdras, Neemias, o tio da rainha Esther, Mordecai. Foi ali que eles decidiram que o povo judeu tinha que ouvir a Torá, sabe? Por quê? Porque naquela época o judaísmo não era uma religião. O judaísmo, quando a gente lê a Torá e aplica, você vê que é um código de ética, é um código moral, não é um código religioso, sabe? Então, foi isso que me deu, que me ancorou, sabe? Como eu já disse em outro vídeo, as pessoas não sabem para que vem ao mundo, sabe? Pensam que vem ao mundo, na melhor das hipóteses, para ser pessoas honestas, trabalhadoras, eventualmente ter filhos e educar os filhos e legar uma herança para os filhos, seja material, seja cultural, sabe? E zeu. É isso, é tudo. Ser feliz, ter um bom casamento, se não der certo, procurar outros parceiros, sabe? O judeu pensa mais a fundo, sabe? Nós queremos tudo isso, nós queremos ser felizes, ter bons companheiros, bons casamentos, lindos filhos, educados, úteis à sociedade, sabe? Mas nós temos uma missão que se chama Tikkun Olam, melhorar o mundo, aperfeiçoar o mundo. Então, para isso é que nós trabalhamos, para isso é que os judeus trabalham, sabe? Todas as grandes invenções da modernidade, todas não, mas a maioria, sabe, foi feita por judeus, sobretudo na área de medicina, na área de tecnologia, sabe? Nós não estamos nem aí que o mundo nos odeia, sabe? Nós temos a nós mesmos e temos o eterno do nosso lado. E, e é isso, gente. É isso. Eu só queria compartilhar isso. Talvez eu venha menos gravar vídeos, porque eu estou nessa fase, como eu disse, de muito trabalho voluntário. Também voltei a estudar hebraico, também estou lendo esse livro. E é isso. Eu desejo a todos que encontre o objetivo da sua vida, aquela coisa que faz você sentir que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E que o Eterno possa nos abençoar. Shalom.